Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando nesta tarde de terça-feira. Estamos dando prosseguimento àquele plano, né, que eu divulguei ontem para vocês, que é entrevistar a cada dia da semana, desta semana, sobre uma religião diferente. Eu não ia deixar de trazer ela, né? Aliás, ela é da casa, prata da casa, Monja Cohen, bem-vinda. Um prazer estar com você, Samira, e esse Prazer tema é meu. Importantíssimo que você traz. Pois é, como eu falei ontem, para quem não ouviu, no sábado foi Dia Mundial da Religião e também, dia 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Então, ano passado eu lembro que eu fiz um Vibecast a respeito, com várias pessoas falando sobre o assunto. E esse ano, como a gente está com um programa diário, vamos fazer uma semana falando a respeito de determinadas religiões. Se faltar alguma, manda para mim a sugestão, eu faço depois também. Ótimo. Não tem problema, né? A gente quer abrir espaço, não é, Monja? Precisamos conhecer, porque o que a gente desconhece, a gente às vezes rejeita sem nem saber o que é. E tem uns preconceitos que às vezes vêm de coisas familiares, de brincadeiras que alguém fez e que a gente acaba assumindo e acolhendo sem saber que não é verdadeiro, né? É verdade. Então, o conhecimento nos liberta, né? Saber o que essa religião fala, o que essa tradição espiritual fala, qual é o seu propósito. O que eu digo, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei 12 anos no Japão. E quando eu voltei, eu fui trabalhar no bairro da Liberdade, num templo da colônia japonesa. Alguns dias depois, chegou um representante da Casa da Reconciliação, que é da Igreja Católica aqui de São Paulo, e ele disse: a senhora não quer participar do encontro interreligioso? Porque o antigo superior aqui participava. E tinha uma freira nossa que era muito amiga dele. A senhora não vem? Eu falei: claro que vou. E entrei parte desse grupo interreligioso que é da Casa da Reconciliação da Arquidiocese de São Paulo. Olha! E é bem bonito. E começamos a nos encontrar com pessoas de todas as tradições espirituais. Tinha pajés, tinha mãe de santo, pai de santo, tinha pastor protestante, tinha um senhor espírita que sempre estava conosco, tinha os rabinos, o rabino Sobel nessa época que estava sempre conosco. Então foi um encontro muito rico. Mas eu só percebi uma coisa, que nós, lideranças, íamos nos encontrar. Mas as pessoas das nossas igrejas, dos nossos templos, não. Isso é fato. Então, nós líderes, nós nos reconhecemos todos semelhantes, não iguais, mas semelhantes e com propósito comum, que nos unimos para fazer o bem para todos os seres. E queremos o quê? Respeitamos uns aos outros, com raras exceções. Teve alguma exceção um dia no encontro interreligioso que um senhor queria me convencer que a religião dele era melhor que a minha. Mas foi o único em muitos anos. Fazer isso para líder religioso fica complexo. Coitadinho, né? Ele acreditava muito na sua tradição espiritual, né? E a gente até entende isso. Às vezes as pessoas são treinadas para isso, né? Eu tenho encontrado coisas maravilhosas. Um dia eu estava num táxi. E esse taxista, porque eu sou careca e faz parte da minha tradição raspar os cabelos, e ele disse assim para mim, parou um pouco antes de chegar na casa onde eu ia, disse assim: minha senhora, eu posso rezar pela senhora? Eu falei: pode, me reze por mim, eu gosto muito que rezem por mim. Então ele fez uma prece, disse que ia levar para o templo que ele frequentava, que era de um templo evangélico, e que estariam todos orando por mim. Eu agradeci muito. E não tive nem oportunidade de dizer para ele que eu não estava com câncer, porque ele tinha certeza que eu era paciente oncológica e que ele ia orar para a minha cura. Foi o que eu imaginei quando você contou a história. E eu não quis nem desapontá-lo, porque foi de uma doçura tão grande, de uma ternura. É fé, né? É fé. E a gente tem que aceitar a fé do outro. É fé. Eu não dizer: não, eu sou de outra religião, não rezo para mim. Não, pode rezar. Pode rezar. Reze por nós. Isso mesmo. Sabe o que eu queria entender, Monja? A senhora é Monja Cohen Sensei. Sim. Né? Missionária oficial da tradição Sotoshu Zen Budismo. Sim. Eu quero entender qual é a diferença do budismo para o Zen Budismo. Eu acho que é aproveitar esse momento para a gente tirar essa dúvida. Eu, às vezes, faço uma certa comparação com o cristianismo, embora não seja muito correto, mas é o seguinte:
o cristianismo é é como se fosse uma grande árvore, o budismo é uma grande árvore, e ela tem várias ramificações. E uma dessas ramificações é o Zen. Agora, quando a gente olha para o personagem histórico, que vai ser o criador do budismo, que era um príncipe na Índia antiga, ele se tornou um Buda, que é um ser que acorda, que desperta, através do Zen. Ele praticava Zazen, que é sentar-se em Zen. Zen quer dizer meditar. Ele sentava-se em meditação. E através do processo meditativo, ele alcança níveis superiores de consciência, que é a percepção, e a gente fala Buda é isso, aquele que acorda, que desperta. E que percebe o quê? Que estamos todos interconectados, interrelacionados a tudo que existe, a toda a vida do planeta. Não estamos separados de nada nem de ninguém. E surge o quê? Um respeito e um cuidado. Então não é uma briga, não é um conflito, ao contrário, é uma acolhida respeitosa. Porque todos representamos a vida da Terra. Somos frutos da Terra, do planeta Terra. Somos alimentados por energia solar, né? Sim. Que vem através dos alimentos em nós. Então, quando a gente percebe isso, não tem inimigo. Pelo contrário, temos partilhas a fazer com pessoas que são diferentes de nós e que nos enriquecem o nosso olhar. Enriquece, não empobrece. Sim. Agora, a pessoa que é muito frágil na sua fé, na sua crença, tem medo do diferente, porque desestabiliza. Eu tinha certeza que era assim, mas não é assim. Tem pessoas que pensam diferente de mim. Que bom que pensam diferente. Quando a gente fala do sagrado, tem 1000 maneiras de falar do sagrado. Aliás, tem uma para cada um de nós. Tem milhões de maneiras de se comunicar. Então, a Soto Zen Budismo, que é a tradição que eu pertenço, é uma das, dentro da árvore do budismo, é uma das ramificações, e dentro do Zen Budismo tem várias ramificações. Atualmente, que estão ativas, algumas desapareceram. Tem a Soto Zen, que é a minha ordem, tem outra que chama Rinzai, que também é japonesa, tem na China e no Japão, e outra que é chamada Obaku. Essa Obaku quase que desapareceu, são nomes de pessoas, de monges que foram importantes nessa jornada. Mas o cerne é o mesmo. A seiva que circula por toda essa árvore, por todos os galhos, e que faz florescer, etc., é a mesma, que é o ensinamento de quê? Causalidade. Tudo que existe tem uma causa, que tem uma condição e um efeito, a lei da causalidade. Isso é comum a todo o budismo, que a gente vai falar a lei do karma. Sim. Causas e condições que você cria vão trazer resultados benéficos, neutros ou não benéficos. Então depende de cada um de nós também. Mas nós não vivemos sozinhas. Sim. Nós vivemos em relação à sociedade, ao mundo em que estamos. E somos influenciadas e influenciamos. Também. Então, como que estamos sendo influenciadas? E a parte da meditação do Zen é isso, você perceber isso, o que está acontecendo comigo e o que eu posso fazer para ser dona de mim mesmo, responsável pelos meus pensamentos, palavras e ações no mundo. Hoje, como que a senhora vê hoje o olhar para o budismo, independente de qual seja ele? As pessoas de outras religiões também, as pessoas na rua, como que acaba sendo o olhar mesmo para essa religião que é tão milenar, né? Pois é, aqui no Brasil ainda é um certo estranhamento, porque somos pouquíssimos. São, né? Nós chegamos aqui através da colônia japonesa. E depois veio a colônia chinesa, depois vieram os tibetanos com a invasão no Tibete. Então, a gente tem uma religião que é nova para o país, e como não fala de Cristo, que é a religião principal que foi estabelecida com os primeiros invasores, que a gente chama, né? Eles trouxeram e obrigaram a população, inclusive os que vieram escravizados tiveram que mudar de religião. Então, uma coisa que foi imposta. Mas isso, depois de 500 anos, passa a ser a maioria da religião do país, né? E como não tem os mesmos modelos, vamos dizer, de fala, de linguagem, de expressão, há um certo estranhamento. Mas eu sou muito bem recebida em todos os lugares, porque a gente não briga com os outros, né? A gente Mas com essa paz, né? A nossa ideia não é eu vou mostrar para vocês que eu sou melhor, não sou melhor. E é uma coisa que, mesmo o Dalai Lama, é importante saber que as pessoas pensam que o Dalai Lama é o Papa do budismo. Ele não é. Ele representa uma linha budista do Tibete,
da qual ele é o líder desse grupo. Tem outros grupos no Tibete também. Uhum. Tem chapéu amarelo, que eu acho que é o dele, outro é chapéu vermelho, mas são todos budistas. Agora, tem budismo também que chama da terra pura. E esse é um budismo de fé. O nosso é uma coisa que você tem que meditar e você tem que encontrar em você esse Buda, esse sagrado, né? Uhum. E o outro é que você chama pelo Buda sagrado. Ah, E é um ser supremo. é um ser supremo, que seria o Buda Amitabha, que é o Buda da luz infinita, Aham. e que você invoca, e segundo os fundadores dessa ordem lá no Japão, eles diziam, basta uma única invocação em pura fé, e o Buda Amitabha leva você para a terra pura. Você sai do mundo que você acha que está todo mundo brigando, está uma confusão, você percebe que está tudo bem. Como está, está bem, porque está em movimento. E você é um elemento de transformar essa movimentação. Você escolhe a senda. E se você tem fé, você vai, através do elemento da fé, na sua tradição e nos ensinamentos, conduzir a si e ao mundo na direção do bem. Perfeito. Eu estou aqui com um livro da monja, é o último lançamento. O nome é Sobre o Amor. Curiosamente, foi escrito em 3 mãos. Isso. 3 mãos não, 6. 3 pessoas, 3 cabeças. Isso, exatamente. Não é? É Monja Coen, Pastor Henrique Vieira e Padre Júlio Lancelotti. Os 3 unidos para falar sobre o amor. As 3 versões diferentes do amor. Porque, no fundo, o amor, é claro, que a gente conhece, aquele afeto, aquele aconchego, aquele respeito, aquela compreensão do outro, né? E de si. Porque quem não ama a si, como é que vai amar alguém? Quem não conhece a si mesmo, como é que vai conhecer alguém? Então, é um desnudar-se, na verdade, né? Agora, tanto o padre Lancelotti como o pastor Henrique, eles trabalham muito diretamente com as questões sociais. Tá. O padre Lancelotti trabalha com moradores de rua aqui em São Paulo e ele é bem severo, né? Quando colocam cones na rua para o pessoal não poder dormir embaixo das marquises, ele fica muito bravo. Ele diz assim, isso é um absurdo. Se temos pobreza, nós temos que trabalhar para ter menos pobreza e não impedir que os pobres durmam, se cubram, mesmo que seja embaixo de uma marquise. Né? Querem dormir. Precisam de abrigo, né, da chuva, do sol. Então, ele tem um trabalho muito bonito há muitos anos. Eu conheço há muitos anos, quando teve grandes crimes que aconteceram lá perto da Catedral de São Paulo e que havia grandes movimentos para que não matassem os moradores de rua. Porque tinha gente malvada fazendo isso, né? E o que você fala agora da intolerância religiosa, uma vez até me convidaram, alguns anos atrás, em Brasília, há muitos anos, e queriam fazer um conselho interreligioso contra a intolerância religiosa. Porque quem mais sofre a intolerância religiosa são as religiões de matriz africana. Sim. Porque houve um desconhecimento, houve muita pilhéria de forma errada, coisas que eu aprendi nessa jornada, né? Que a gente falava, fizeram macumba ali. Disseram, não, macumba é um ritmo. Macumba não é um trabalho espiritual. É o desconhecimento, né? Então, do que e faziam piadas que que o pai de santo levava um frango embaixo do braço, e não é isso, né? Então a gente tem que conhecer um pouco mais. O budismo, como ele não entra muito, ele é muito pequenininho aqui no Brasil, e ele não ameaça nenhuma tradição espiritual, então ele tem sido preservado e respeitado. Porque eu acho que se a gente ameaçasse a pegar adeptos de outras tradições, talvez causasse um certo conflito. Mas eu tenho certeza de que muitas pessoas que não se dizem budistas vão ao seu templo para fazer meditação, para beber dessa fonte, não é verdade? Mas é verdade. Porque traz uma tranquilidade, porque a partir da meditação, que eu acho que é uma das práticas mais importantes do Zen budismo, não é? Traz essa serenidade. A palavra Zen quer dizer meditar. Meditar. Então, é dentro desses ramos do budismo, é aquela da meditação, com a prática principal. E a meditação, se a gente olhar com cuidado, todas as tradições espirituais e filosóficas têm.
Tem meditações de Marco Aurélio, lá na Roma Antiga, né? Sim. A gente tem as meditações cristãs, a gente tem as meditações dos rabinos, tem as meditações dentro do islamismo, que você vai estar falando com eles, né? Na próxima. Sim, essa semana, quinta-feira, a gente vai Então. falar do islamismo. Então, o islamismo tem os sufis, são grandes O meditadores. sufismo, né? Verdade. Então, todas as tradições, pessoal de origem africana, quando alguém vai se tornar filha de santo, né, filho de santo, fica sentadinho, quieto, raspa a cabeça, fica em silêncio, É verdade. em autoobservação, porque é importante isso. Os nossos povos originários, que nós chamávamos de indígenas, né? E nossa, os Yanomami, você viu que E horror? os Yanomamis. Nossa, que coisa mais trágica, Não né? vamos apenas rezar, mas também ajudar, né? Ajudar da comida, medicina, alimentos. Precisamos de cuidar uns dos outros. Eu acho que o encontro interreligioso é isto. A tolerância religiosa é compreender que estamos cuidando de seres humanos. E nós, seres humanos, precisamos uns dos outros e precisamos da vida do planeta, das plantas, das pedras, das árvores, dos insetos, de tudo que existe, as águas, o vento. Não estamos separados de nada. E essa percepção que a gente vai chamar no budismo de despertar, de um estado Buda. E na minha ordem, que é a minha ordem Soto Zen, que é uma ordem que veio da Índia para a China e da China para o Japão, a base principal é esse silêncio, de sentar e observar a si. Porque quando nós nos conhecemos, nós vamos perceber que inúmeros universos habitam em nós. E não tem um melhor que o outro, mas escolhemos. Temos essa opção. A opção de escolha, de discernimento correto para fazer a opção do que é melhor para o maior número de seres. Porque dentro de nós passa tudo, gente. Passa o anjo e o demônio. Passa a coisa boa e a coisa má. A pessoa que só pensa em fazer maldade e a pessoa que quer curar o mundo, né? Os dois habitam em nós, os dois extremos. E tudo que existe entre os dois. Mas nós temos que escolher. Quem é que eu estou alimentando? Que o pessoal fala isso, É verdade. né? O que é o alimento, né? É o bem ou o mal, o anjo ou o demônio. É isso aí. Não é? E a gente está aqui para ser uma pessoa melhor. A gente não veio aqui à toa, né? É isso O aí. budismo traz aí toda a Isso. história, né? Todo o preceito de reencarnação, de evolução, desenvolvimento espiritual. Isso. E somos um instrumento do sagrado. Porque às vezes a gente se acha muita coisa. A gente é pequenininho nesse universo, né? A gente é um Mas pingo. a gente pode ser um instrumento do sagrado para transformar o mundo, não só a si, mas precisa transformar a si, perceber as coisas errôneas que estão gravadas em nós. Quando a gente pensa que nós somos resultado de milhões de vidas, não é de uma, duas ou três, mas milhões, e que tudo isso dentro desse processador aqui de última geração está gravado. As outras vidas. As outras todas. É consciência, né? Exato, e às vezes a gente rega uma coisa errada. Aí você rega uma sementezinha errada, porque elas estão todas aqui. E ela vai tic, 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 e você fica grosseiro, mal, briguento. Ai, nossa. Aí o que você faz? Você rega outra semente que a gente chama da plena atenção. E a plena atenção vem e você fala, nossa, essa é a minha semente de raiva, de ódio, de rancor, de inveja, sei lá. E eu abraço. Eu não quero destruí-la. Ela foi necessária para eu chegar até aqui. Mas eu posso dizer, agora você não precisa entrar em cena. Dorme um pouquinho. E tinha um monge, o Thich Nhat Hanh, que ele dizia isso. É como se você pegasse um bebê no colo e falava, Nana, nenê, E fazia isso. raivinha, queridinha, pode ir dormir. E a gente poder tratar as nossas emoções. Nana, essa raiva. Nana raiva, nana o rancor, a violência, a briga. Porque né? somos humanos. Somos. E com isso nós também passamos por raiva, por rancores, por mágoas. Se não fosse assim, né? Para que tanta terapia, né, gente? É isso aí. Mas a partir do momento que eu opto pela meditação, independente de utilizar o budismo ou Sim. não para isso, eu entro num alinhamento comigo mesma, não é? Isso. Ai, E é um alinhamento cósmico. É você em relação com tudo. Está tudo alinhado. Tem uns momentos que a gente está em meditação profunda que parece mágica, né? É. Você começa a perceber que tudo é de um equilíbrio tão maravilhoso, tão extraordinário, que a gente tem até medo de mexer. Parece que... Mas ele não quebra, ele não parte, porque você é esse equilíbrio.
E aí tudo que está passando, a gente fala, a gente pode passar por essas coisas que são difíceis, complicadas, mas é uma passagem só, porque vai chegar em alguma coisa melhor. Como tem grandes tempestades e depois dela tem a calmaria. A vida é tão boa, né? É isso. Então parar de reclamar, outra coisa que fazemos muito. Existem alguns hábitos, né, que podem ser quebrados. Podem. Agora precisa de atenção. Para que a meditação serve? Para a gente perceber esses hábitos que estão enraizados em nós. E a gente procurar ir tirar da raiz. Não é fácil. Primeiro é reconhecer que isso é natural, que isso existe em todos nós, mas que eu fiz a opção de não ir por esse caminho. Então, qual é o caminho que eu quero ir? E eu vou perceber que às vezes eu sou puxada por tendências anteriores de muitas e muitas vidas, mas eu falo, não, eu não vou por aí. E a gente pode dizer que uma pessoa, quando está julgando outra ou sendo intolerante religiosamente ou de outra forma com uma outra pessoa, é porque ela está com tudo isso muito ativado dentro dela? São aspectos de si mesmo que não quer reconhecer. E aspectos que tem medo de reconhecer em si mesmo. Isso faz parte de mim, ser humano, da minha natureza humana. Mas eu não quero ver, isso não serve, não é ruim, não presta. E de repente você fala, nossa, dentro de mim habita a pessoa mais primitiva possível, em contato com a natureza, que reconhece as árvores como o povo de pé, que sabe lidar com a vida, com o vento, com a chuva, com tudo. E, ao mesmo tempo, existe aquela que vai ler livros de filosofia, muito complicado. Né? Que bonito, né? Que bonito, que elegante o meu discurso, que beleza. Tudo isso somos nós. É isso. E habita em nós. É isso. Está quase terminando o programa e eu não quero deixar de falar do teu evento que acontece agora, né? Dia 26, ingressos esgotados? Não, ainda tem alguns. Ainda tem alguns, porque fala das bênçãos. Bênção de ano novo, gente. Ainda, estamos ainda começando. Tem gente chegando de férias agora, né? É isso. As bênçãos de ano novo. E eu acho que quando a gente fala de bênçãos, é tão bonito quando a gente traz isso, mas a gente se permitir sentir de verdade e transmitir de verdade também uma bênção, isso. né? Abençoar, né? Que coisas boas, benéficas venham sobre nós. A palavra é bonita, né? É lindo. E a gente pede a bênção da sabedoria perfeita, que é aquilo que é a sabedoria suprema. Acima dela não há outra. Que essa sabedoria suprema e todos os seres celestiais e benfazejos estejam conosco na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, aqui na Rádio Vibe Mundial, Sim. em todos que vêm aqui, que nos ouvem, que nos assistem, que todos estejam abençoados por essa sabedoria. Que ela entre em nós, que nós nos tornemos essa sabedoria. Essa é a bênção que eu faço de Ano Novo. E tem a pergunta, né? Qual é a sua questão? Cada um de nós precisa se questionar. Não para brigar com o outro, não. Pelo contrário, para entender. Entender a si e a pensamentos que são diferentes dos nossos. E às vezes a gente pensa, quando a gente vê pessoas falando coisas muito discriminatórias, absurdas, você fala assim, que experiência teve esse ser humano? Por onde será que passou esse espírito que foi alimentado de uma forma tão desagradável? Mas não é dizer quero exterminá-lo. Pelo contrário, como dar-lhe afeto, carinho e acolhida para que se transforme. Que nem bichinhos, né? Que nem bichinhos. Você pega um cachorrinho bravo, que já pequenininho, era uma fera. Você dá carinho, deixa ele solto, ele fica manso. Daqui a pouco tá dormindo no teu colo. É isso. Não é? É a gente acalmar mesmo aquela fera. Isso. Né? E dentro de nós temos várias feras. Isso mesmo. Temos várias feras e convivemos com pessoas que também têm as suas. Exato. Não é? Ninguém aqui fica meditando 24 horas. E mesmo que ficasse, a fera vem... Aí você fala, opa! Vem durante a meditação, né? Também vem. Porque vem as questões ali, Vem as sensações. Tudo. Eu lembro que uma vez nos Estados Unidos, eu estava num retiro e de repente eu comecei a pensar um monte de palavrões, de coisas grotescas. Falei, nossa, o que é isso? Que mundo é esse que eu estou entrando? Mas é um mundo que é meu também, que eu também habito, só que eu não fico lá. E eu faço a escolha de que não. Faz de conta que não está acontecendo nada, monja. Faz de conta que não está acontecendo. Respira, respira e fica. Deixa passar, deixa passar. E muitas vezes tinha até pensamentos suicidas e coisas que passavam. E a coisa que eu
mentalmente começava a trabalhar e dizer, não é esse o caminho, não é esse o caminho. Existe um caminho de vida e não de morte. Existe um caminho de superar dificuldades e não precisa insultar. Mas esse universo que fica uma mistura incrível de tudo que existe, está aqui, gente, está em nós. Mas você começa a decantar, a fazer escolhas. Com sabedoria, né? Isso. Aí acalma essa mente. Isso. Entra em contato e dá aquela acalmada. E tudo que é prejudicial desaparece. Porque a gente fala, quando você percebe o vazio dos 5 agregados, o vazio de tudo que existe, que não é fixo e permanente, uma das frases que diz assim, aonde deuses e demônios podem se agarrar com pés e mãos, se não há nada onde se agarrar. Se tudo é vazio de uma autoidentidade substancial, independente e separada, porque está tudo em interconexão e em movimento. E a gente fazer um mundo melhor depende de nós, né? De cada um. Não de estamos nós. aqui à toa. É isso aí. Acabou. Passa rápido, você sabe disso. Toda segunda-feira, 19h30, Momento Zen. Momento Zen. E sextas-feiras, às 15h30. Toda sexta-feira, também, às 15h30. Monja Cohen, uma mensagem para o nosso ouvinte. Que nós possamos fazer deste ano o melhor ano do mundo. E como ele será? Com a nossa capacidade de acolhida, de respeito e de conhecimento daqueles que não são exatamente iguais a nós, mas são nossos semelhantes. Tolerância. Sigam Monja Cohen no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem muita mensagem, tem muita informação e até puxãozinho de orelha, né? Tem sim. Tem sim. Obrigada, Monja. Obrigada. Muito querida. obrigada, adorei. Bom, Aprendemos pra um pouco aqui sobre o Isso. Zen budismo e a palavra desta semana, quando a gente fala de religiões, de intolerância, de tolerância, é respeito. É isso. Não é? Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho com o Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. É feriado aqui em São Paulo, mas eu tô aqui ao vivo. Um grande beijo, até lá.